continuidade à nossa série de pregações expositivas no livro de Apocalipse. Hoje nós chegamos então finalmente à última daquelas 7 igrejas, as 7 igrejas da Ásia Menor, às quais Jesus Cristo endereçou a cada uma delas uma carta. Nós temos falado desde o início da nossa série. Essa é a 7ª igreja, mas já é a 8ª pregação sobre o livro de Apocalipse e estas cartas, de que estas cartas não foram escritas apenas para serem lidas naquelas igrejas, mas são cartas para os dias de hoje. São instruções do Senhor Jesus para a sua igreja, a igreja hoje. Por isso eu quero convidar você mais uma vez a abrir o seu coração para conhecer mais a palavra, para aprender mais a palavra, para ser formado na sua mente, a mente de Cristo, no seu coração, o coração de Cristo. Os irmãos querem que acenda mais a luz para ninguém dormir? Acende a luz aí, gente, acende tudo, deixa tudo branquinho, e para que eu possa enxergar também os irmãos. Aí, pronto. Como é que está a temperatura aqui dentro hoje? Tá legal? Vanessa, tá legal mesmo? Adriano, cadê o Adriano? Tá legal mesmo? Porque os irmãos têm reclamado que está muito frio aqui dentro, por isso que eu estou perguntando, né? Mas Jesus vai falar aqui para hoje que é melhor ser frio do que morno, né? É o que o texto vai dizer para nós aqui. Vamos ler a palavra do Senhor então. Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 14, carta à igreja em Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Que o Senhor fale conosco, que o seu Espírito nos dê entendimento da sua palavra e aplique a sua palavra em cada coração nesta manhã. Permita-me, antes de entrar no texto propriamente dito, falar algumas coisas sobre a cidade de Laodiceia. Essa cidade ela foi fundada no ano 250 a.C. por Antíoco da Síria. Foi uma cidade tremendamente importante no seu tempo, na sua época, por causa da sua localização. Por Laodiceia passavam importantes rotas de comércio. Era uma cidade, então, muito rica e ficou conhecida como a Casa dos Milionários, ou Casa de Milionários. Ali viviam dentre comerciantes... Oi? É comigo? Não. Não. Desculpa. Era com Noah. O Anderson aqui. Eu estou aqui pregando, o Anderson assim... Falei, ué, deve ser comigo, eu não estou enxergando direito, né? Mas é com o Noah que está aqui, né? Tá bom, gente, vamos voltar aqui comigo. Então, ali naquela cidade rica,
conhecida como a Casa dos Milionários ou Casa de Milionários, viviam dentre comerciantes, industriais, também banqueiros, e assim sendo era uma espécie de coração financeiro do mundo naquela época, como Wall Street é para o mundo hoje, como Nova York é para o mundo hoje, assim era Laodiceia para o seu tempo. Então deixa-me falar sobre 4 marcas da cidade de Laodiceia. Não estamos falando sobre a igreja ainda. A primeira delas é exatamente relacionada ao seu poder econômico financeiro. Havia muita riqueza, era uma cidade muito rica, uma das cidades mais ricas do mundo daquela época. Ela chegou a ser, juntamente com outras cidades da região, nós falamos dessa região como uma região que enfrentava terremotos. Numa das igrejas nós falamos sobre isso, e ela chegou então, junto com outras cidades, a ser destruída por volta do ano 60, por um desses terremotos. E ela foi a única cidade que não precisou receber ajuda externa, dinheiro vindo de Roma ou de qualquer outro lugar para se reestabelecer, para ser reconstruída. Por quê? Era muito rica, ela não precisava de ajuda, ela não precisava sequer do dinheiro do Império Romano para se auto-levantar. Os habitantes daquela cidade se consideravam autossuficientes em tudo, sobretudo por causa da sua prosperidade e por causa da sua riqueza. Uma segunda marca desta cidade é que ela era um enorme centro da indústria têxtil. Fabricava-se ali uma lã muito fina, uma lã muito chique, uma lã de alta qualidade, e indústrias existiam ali, de modo que esta cidade se orgulhava das roupas que fabricavam. Uma terceira marca da cidade de Laodiceia diz respeito à medicina oftalmológica avançada que existia ali. Os historiadores dizem que ali existia uma faculdade de medicina muito famosa, mas a especialização daquela cidade no que diz respeito à medicina era a ciência dos olhos. Existia ali, ou dali, surgia um pó chamado pó frígio, e este pó era utilizado para a fabricação de um colírio, que era exportado para todo o mundo, porque esse colírio de fato curava enfermidades relacionadas aos olhos. Portanto, era este centro avançado na medicina oftalmológica da época. E por último, uma outra informação importante diz respeito às águas termais que existiam naquela região. A região de Laodiceia, ela era formada por 3 cidades, a Laodiceia propriamente dita, mas uma cidade chamada Colossos, para quem Paulo vai escrever a sua epístola aos Colossenses, e também uma cidade chamada Hierápolis. Então, essas 3 cidades eram como que um centro, uma região muito bem definida. Em Colossos haviam águas frias, águas geladas, e que eram usadas como águas terapêuticas. Já Hierápolis tinham as suas águas quentes, termais, era uma espécie de Caldas Novas no Brasil. Quem já foi em Caldas Novas sabe o que eu estou dizendo sem nunca ter ido lá, mas já ouvi dizer. Porém, as águas quentes de Caldas Novas, ou melhor, de Hierápolis, eram naquela época também águas terapêuticas. Mas as águas quentes de Hierápolis saíam da sua cidade, da sua região, e seguia o seu curso do rio até chegar à cidade de Laodiceia. Mas quando chegava na cidade de Laodiceia, a água já não estava quente, a água estava morna. E para nada servia, porque era uma água insalubre, era uma água, deixa eu ver como é que eu anotei aqui, era uma água que não considerada intragável, insalubre, que não servia
para nada. Ora, Laodiceia está perto de duas cidades consideradas ou conhecidas, Colossos e Herápolis, por suas águas termais terapêuticas que curavam enfermidades, porém em Laodiceia a água que se tinha era uma água morna que não servia para nada. Bom, o que nós entendemos aqui é que esta cidade que se gabava da sua riqueza, do seu poder, da sua produção, de tudo, ela influenciou a igreja em Laodiceia, a igreja que estava ali, a igreja de Jesus ali. De modo que a igreja se tornou como a cidade, ao invés da cidade se tornar como a igreja. E os seus membros, e agora já estou falando da igreja, porque é isso que Jesus está falando aqui, sobretudo no versículo 17, quando ele diz, pois dizes, quem dizes? A igreja. Diz a respeito de quem? A respeito de si mesma. Estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. É isso que Jesus diz, que a igreja diz a seu próprio respeito. E era exatamente o sentimento da cidade, do mundo, os valores daqueles que não eram cristãos, moldando a mentalidade da igreja. Quando o contrário deveria acontecer, a igreja influenciar aqueles que estão fora da igreja, a igreja influenciar o mundo, como costumamos dizer e como a Bíblia diz, a igreja estava se tornando como o mundo e se comportando, inclusive, na sua autoconfiança, exatamente como aquela cidade. Vejamos então o que Jesus fala sobre essa cidade. E agora você começa a entender por que Jesus vai usar essa linguagem de quente, frio, morno, por que ele vai falar que ela era pobre, por que ele vai falar que ela estava nua, e por que ele vai falar que ela estava cega. Justamente porque ao usar estas palavras, essa pedagogia de Jesus, ele está falando para pessoas que viviam numa cidade onde tudo isso estava presente. Então ele toma isso desse contexto da cidade para falar com a sua igreja. A cidade era rica, a igreja se considerava rica, mas ele vai falar, mas na verdade vocês são pobres. A cidade era famosa por causa das marcas de grife que produzia, mas Jesus vai falar, mas você, igreja, que se acha bem vestida, você está nua. A cidade se gabava e se orgulhava do colírio que curava as enfermidades dos olhos, mas Jesus vai olhar para a sua igreja e dizer, vocês são cegos. Vejamos então, primeiro, aliás, deixa eu mencionar isso aqui, porque a verdade é o seguinte, irmãos, aquela igreja estava mal mesmo. Ela estava tão mal que Jesus não deu nenhum elogio para ela. É a única igreja das 7 que não recebeu nenhum elogio. Nenhum elogio, apenas exortação, apenas um diagnóstico. Olha, é isso que vocês têm. Eu acredito que se tivesse alguma coisa boa naquela igreja, Jesus falaria sobre isso, como ele fez nas outras igrejas. Então aqui a situação é crítica mesmo. Né? E eu já queria começar a pedir para você todas as vezes que eu falar assim, a igreja estava assim, a igreja não pode ser assim, a igreja precisa ser assim, não fique pensando na denominação, não fique pensando na placa que nós carregamos no website da nossa igreja. Eu queria que você olhasse para você, porque a igreja somos eu e você juntos. Você é igreja, eu sou igreja. Jesus não estava falando para uma denominação, Jesus estava falando para pessoas amadas por ele. Então, mudando um pouco a ordem das coisas aqui, apesar de Jesus não elogiar esta igreja, porque Jesus não pode ser hipócrita, Jesus não passa a mão na cabeça de ninguém, e o fato dele amar e amar profundamente, e esse amor ser verdadeiro, não significa que ele vai ficar relevando, sem confrontar aquilo que ele sabe que está errado na sua vida. E Jesus ama. Olha o versículo 19. Ele diz assim, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Se você acha que repreensão é falta de amor,
Se você acha que repreensão e exortação é falta de tato nas palavras, é falta de consideração com a sua história, com aquilo que você já fez por alguém que agora se levanta e te repreende, mude isso, porque nós somos hoje geração de mimimi, de que não podemos ouvir coisas que nos desagradam, que já nos ofendemos, e mudamos o curso da nossa caminhada com Deus, buscando então outras prateleiras para pegarmos os produtos que nós precisamos. Não, irmãos, a gente não tem que se ofender. Quando Jesus fala conosco, quando Jesus nos exorta, a gente precisa entender que Ele está fazendo isso porque Ele nos ama. Se Ele não nos amasse, como o diabo não nos ama, pelo contrário, nos odeia, Ele não faria nada e deixaria a gente se matar. Vocês estão entendendo? Então, a palavra minha de hoje não é de exortação, mas a palavra de Jesus é. Então, entenda que nós estamos lendo a Bíblia, e eu me sinto muito confortável nessa história de fazer a pregação expositiva contínua, né? O lex contínuo que eles falam, que eles chamam, que assim, todo mundo sabia que eu ia pregar nesse texto hoje, né? O Marquito estava me amolando a semana inteira. Chegou a vez da tia Laodiceia. Vai ter. Eu falei, não, Marquito, não é isso, não é vai ter, né? É amor. Porque Jesus está falando assim, que Ele repreende aquele que ama. Então, se você entender que tem alguma coisa a ver com a sua vida, com a sua história, ao invés de ficar emburrado, desanimado ou entristecido, sinta-se amado. Porque o Espírito Santo quer falar com você. Porque Jesus quer falar com você. Amém? Então, a primeira afirmação que Jesus vai fazer é que esta igreja de Laodiceia, ela era uma igreja morna. Vamos entender o que isso significa. Versículo 15 diz, conheça as tuas obras, ele conhece, ele anda no meio da igreja, que nem és frio nem quente, quem deras fosses frio ou quente. Assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Olha, Jesus está usando então o conhecimento que aquelas pessoas tinham das águas termais de Colossos e de Herápolis e das águas mornas que para nada servia de Laodiceia para falar com a igreja. Colossos tem água boa, e Herápolis tem água boa, mas Laodiceia não tem água boa. E você, igreja, está como as águas de Laodiceia. Você está morna. Você está morna. O que Jesus estava querendo dizer? Que essa igreja não tinha a menor relevância, porque havia perdido o seu fervor espiritual, o seu entusiasmo espiritual com as coisas de Deus. Curiosamente, não tem em Laodiceia problema doutrinário, não tem em Laodiceia problema de perseguição, não tem em Laodiceia problema de imoralidade. Jesus não fala sobre nada disso. Problemas que existiam nas outras igrejas, mas Jesus está queixoso e chamando a atenção da sua igreja, porque não tinha ali mais uma igreja vibrante com as coisas de Deus. Essa igreja se tornou morna, e ele vai falar que o morno não serve para nada, pelo contrário, causa até náuseas. Preste atenção, meu irmão, a única possibilidade do crente, no que diz respeito à sua vida espiritual, é ser quente, é ser fervoroso. Eu não estou falando de gritaria, eu não estou falando de emocionalismo, mas eu estou falando do relacionamento do crente diante de Deus. Como ele se posiciona diante de Deus, como ele se envolve com as coisas de Deus, como ele ama as coisas de Deus, como ele não negocia as coisas de Deus, como ele busca em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, na certeza que as outras coisas vos serão acrescentadas. Então essa é a única possibilidade. Não dá para ser quente, não dá para ser morno, tem que ser quente. Agora, por que eu digo que essa é a única possibilidade? Jesus está falando, quem dera se você fosse frio ou quente. Mas tem um detalhe que nós precisamos entender. Jesus não está falando que existe quente frio. O frio aqui é o definitivamente morto espiritual. É aquele que não é de Jesus. É aquele que não faz parte da igreja de Jesus. É o incrédulo, é o ateu. É aquele que não tem experiência. E Jesus está dizendo o seguinte, é melhor você ser esse incrédulo assumido do que ser um crente displicente, do que ser um crente
que não leva a sério a vida com seu Deus, do que ser um crente que, apesar de confessar Jesus como seu Senhor e Salvador, não anda com Deus no seu dia a dia, não vibra com as coisas de Deus, não se envolve com as coisas de Deus. E essa palavra de Jesus, ela é muito dura. Ela é muito dura. Então, o ser frio aqui, quando ele diz isso, tenhamos isso em mente, é não ser crente. E Jesus olha para a igreja e diz: vocês são crentes, mas estão enfermos, vocês estão doentes, porque vocês não estão quentes, como as águas de Herápolis, vocês estão como as águas mornas que chegam na cidade de Laodiceia. Então essa é a primeira afirmação que Jesus faz sobre a igreja de Laodiceia, era uma igreja morna. A segunda, ele vai nos mostrar então que ser morto, ou ser morno, é pior do que ser frio, como eu já explanei de certa forma. Quando ele diz ainda nos versículos 15 e 16, em comparação às águas térmicas de Colossos e Herápolis, ele vai dizer: quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Irmãos, é Jesus quem está falando isso. Qual que é a ideia que está por detrás? Já que o frio é ser não crente, e o morno é ser um crente doente, e o quente é ser um crente que deve ser como a Bíblia diz, como Jesus quer que nós sejamos. A ideia é que é muito mais honroso ser um ateu assumido, que veste a camisa de ateu, que fala: eu não acredito nisso, eu não quero fazer parte dessa igreja, do que ser um membro de uma igreja evangélica, porém, vive uma vida, tanto nos seus atos, como na sua própria fé, de incredulidade. Uau! É isso que Jesus está falando aqui. É isso que Jesus está falando aqui. Ontem eu estava com o pastor Wesley, e ele compartilhou uma história, de certa vez, que ele foi horrivelmente humilhado, agredido verbalmente por um homem que não é crente, um incrédulo. Que quando ele chega na porta da casa desse homem, o homem sai e fala: eu te conheço, você não presta, eu conheço a tua laia, eu conheço gente como você, se referindo a pastores, E a situação foi, entre aspas, contornada, ninguém morreu, ninguém bateu em ninguém, né, ninguém foi preso, né, mas este homem continua, ainda nos dias de hoje, com esse ódio no coração em relação ao pastor Wesley, que todos nós conhecemos. O que Jesus está falando aqui é que é melhor ser igual a este homem, que assumiu horrivelmente uma posição terrível, mas pelo menos ele assumiu, ele é autêntico, ele não é hipócrita, do que ser membro de uma igreja, crente no Senhor Jesus, mas não leva a vida com Jesus a sério. É isso que Jesus está dizendo para a igreja de Laodiceia. Talvez, digo eu, não o Senhor, como disse o apóstolo Paulo certa vez, porque esse incrédulo, ele pode ser a qualquer momento transformado por Jesus, e essa transformação vai ser daquela tipo onde onde abundou o pecado, agora vai superabundar a graça de Deus. E esse incrédulo que agride a igreja de Jesus e o Jesus da igreja, como o apóstolo Paulo, no passado, vai se curvar diante de Jesus e se transformar num crente fervoroso. Enquanto o morno não tem a percepção de que ele precisa se aquecer, voltar a ser quente, porque esse morno diz: eu tenho tudo o que eu quero, eu sou abastado, eu não preciso de absolutamente nada. É isso que está no texto. Irmãos, é o pastor Santo que está falando? Não, é o texto, né? A gente está aprendendo a Bíblia aqui, né? Amém. Oh, misericórdia, né? Terceira coisa que Jesus vai falar sobre essa igreja é que a igreja se auto-enganava com uma falsa
autoconfiança. Isso está lá no versículo 17. Quando diz, pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Pô, tem uma autoconfiança aí. Só que essa autoconfiança é falsa. Aliás, esta frase é a única frase que aparece no texto de positivo, uma coisa bacana, né? Mas não foi dito por Jesus. Ela foi dita pela igreja, porque era a avaliação que a igreja fazia dela mesma. Então, é uma coisa boa que está falando, eu sou abastada, eu não preciso de mais nada, né? Porém, é falsa a afirmação. É auto-enganação. É uma autoconfiança. Às vezes pensamos de nós mesmos aquilo que não somos e confiamos naquilo que não temos. Ou mesmo tendo, está a um passo de sair do nosso controle e não ficar mais nas nossas mãos. Irmãos, a Bíblia diz que a gente não pode alterar um côvado sequer da nossa vida. Que poder temos nós sobre a nossa vida, no que diz respeito à vida e morte? Que poder temos nós sobre os nossos bens? Quando Israel desobedeceu a Deus, mas já estava prestes a entrar na segunda batalha para a conquista da terra de Canaã, na cidade de Ai, uma cidade pequena, um exército pequeno, frágil, ali ele foi humilhado. Aquilo que eles pensavam ter e que ninguém podia tirar, lhes foi tirado. O seu poderio militar, estratégico, caiu, porque nós não temos esse controle. Deus tem esse controle. Vimos na pregação passada, não do Nassif, minha, que a porta que Ele abre, quem abre? Não somos nós que abrimos, é Ele quem abre. Ninguém pode fechar. A porta que Ele fecha, quem fecha? Ninguém pode, Ele tem o controle. Então, às vezes, nós confiamos naquilo que não temos, ou se temos, não podemos reter. A resposta de Jesus para esta autoconfiança é o que está aí. E nem sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Laodiceia considerava-se rica, mas Jesus está falando, na verdade você é pobre. Sardes se considerava viva, mas Jesus vai falar para ela, você está morta. Olha como a leitura que a gente faz de nós mesmos pode ser errônea, né? Esmirna se considerava pobre, e de fato era uma igreja pobre, se considerava pobre, mas Jesus olha para ela, você é rica, elogiando-a. Filadélfia tinha pouca força, mas Jesus colocara diante dela uma porta aberta que ninguém poderia fechar. Mas Laodiceia continuava afirmando, não preciso de coisa alguma. Era morna em relação a Jesus, estava morna para Jesus, mas era fervorosa em relação ao seu dinheiro, às suas riquezas, à sua ciência, etc. e tal. Para essa igreja, que assim como a cidade vivia orgulhosa do seu ouro, das suas roupas, do seu colírio, aos olhos de Jesus, ela era pobre, cega e nua. E o que acontece? O sucesso da cidade subiu a cabeça dos membros da igreja, que se tornaram soberbos. Não precisamos de mais nada, estamos bem. Se tornaram vaidosos, se gabavam do seu ouro, das coisas boas que tinham, se tornaram pessoas convencidas. Nós não somos como as demais igrejas que precisam ser ajudadas, nós não somos como as demais cidades que precisam ser ajudadas, nós somos melhores, convencidos. Se tornaram distantes de Deus e espiritualmente falando, mornos, à beira da própria morte. E Jesus vai dizer que, terminar o versículo 16 dizendo que esse tipo de crente que acha
que tem tudo, que acha que é autossuficiente, que não depende de Deus, que faz das coisas um bem maior do que o próprio Deus, que faz da sua vida neste mundo, com tudo que a envolve, mais importante do que a sua própria vida espiritual, a sua própria vida com Deus. Esse crente que não vibra mais com as coisas de Deus, esse crente que botou ali no automático e deixa a vida me levar, tipo Zeca Pagodinho, ele causa náuseas em Jesus. Ele causa náuseas em Jesus. Como é que está a sua vida? Como é que está a minha vida diante de Jesus? Mas, queridos, quando Jesus traz o diagnóstico, e o diagnóstico é pesado, e nós não estamos fazendo diagnóstico da Igreja Nova Esperança, nem dos irmãos aqui, Jesus é quem está fazendo o diagnóstico da sua igreja em Laodiceia, mas para que nós também possamos aprender e nos avaliarmos hoje como igrejas e filhos de Deus. Jesus vem fazer um apelo. Qual é o apelo que Jesus faz à igreja de Laodiceia? Eu estou usando a palavra apelo aqui, irmãos, essa palavra não aparece no texto, né? Mas o que é apelo? Eu escrevi assim, que é uma tentativa insistente de ser ouvido e de convencer. Quando alguém apela num tribunal, depois de receber uma condenação, aquilo que não queria, ele vai insistir na sua tese, ele tem conhecimento da sua tese, então ele vai insistir, ele não vai desistir porque foi negado numa primeira instância, mas ele vai recorrer à segunda instância, ele vai insistir com a tua tese, tentar mudar aquela situação, e para isso ele precisa convencer o tribunal. Então apelar é isso. Não é baseado em poder ou dominação intelectual e nem emocional, a não ser quando é um tribunal corrupto, que os irmãos não sabem onde existe. Nem conhecem, nunca ouviram falar. Principalmente no nosso amado país. Mas é racional do ponto de vista de quem tem argumentos profundos, sólidos e satisfatórios para fazer aos outros uma proposta. E a primeira coisa que a gente vai observar é que aquele que tem voz como de fortes águas, de muitas águas, aquele que tem a voz como a voz de um trovão, aquele que é poderoso, cuja sua palavra não volta vazia, não volta sem cumprir o propósito para o qual foi destinada, aquele que com a sua palavra disse, haja luz e houve luz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e o homem foi criado. Ele não ordena a igreja de Laodiceia, ele mostra a sua fraqueza, mostra os seus problemas, mas ele vem aqui agora e fala amorosamente. É como se despindo de toda essa glória divina, esse poder que ele tem, que poderia simplesmente, eu ordeno e acabou. Há um ditado lá na nossa terra que quem manda pode e quem tem juízo obedece. Mas ele não faz isso, ele não manda, ele não ordena, ele aconselha. Eu aconselho. E aí vem o apelo de Jesus, o conselho de Jesus. Compres de mim ouro refinado pelo fogo. Compre de mim vestiduras brancas. Compre de mim colírio para te ungires os olhos. Ora, você tem ouro, e o teu ouro é ouro. O teu ouro é capaz de comprar muitas coisas, mas o teu ouro não é suficiente. Sabe por quê, irmãos? Porque ninguém pode, nessa vida, comprar o perdão de Deus, a misericórdia de Deus, porque isso é manifestação da graça. Você pode ter o ouro que for, a fortuna que for, mas ainda assim o teu ouro jamais será suficiente. Ele vai dizer, compre de mim vestiduras brancas.
aquela igreja que andava com roupas de grife, porque ali se fabricava roupas com aquela lã fina especial. Compre de mim vestiduras brancas, porque tua roupa, ainda que seja boa, também não é suficiente. Porque elas não são capazes de te vestir com vestiduras com as quais você vai poder se apresentar diante do teu Deus, vestiduras brancas da santificação. Somente o Espírito nos santifica. Terceiro, ele vai dizer: compre de mim esse colírio para te ungires os olhos. O teu colírio é bom. O teu colírio feito do pó frígio, ele de fato cura. Mas assim como o teu ouro, assim como a tua vestimenta, ele também não é suficiente. Ele não é capaz de abrir os teus olhos para te permitir olhar no espelho para dentro de si mesmo e entender qual é a sua situação diante de Deus. Ele não é capaz de revelar a você, de permitir que você enxergue quem é esse Deus que nos criou, nos ama e que nos oferece salvação gratuitamente em Cristo Jesus. No que você confia? Onde está a tua confiança? Enquanto você confia naquilo que você mesmo produz, você não passa de um pobre, ainda que seja rico aos olhos do mundo. Nu, com as suas vergonhas expostas, ainda que use as melhores roupas, das melhores grifes. Cego, ainda que tenha sido curado por um centro médico oftalmologístico da mais alta qualidade. É isso que Jesus está falando para a igreja. Mas Jesus não para por aí. Jesus, no versículo 20, ele vai dizer: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Irmãos, usa o termômetro espiritual agora, em nome de Jesus, porque senão não vale a pena a gente ficar aqui, não vale a pena você ficar aqui quase 1 hora já que eu estou falando. Use o termômetro espiritual, mas de boa qualidade, não pode ser da China. Porque o da China não mede corretamente e logo, logo vai quebrar. Use um de boa qualidade, da sinceridade, o termômetro da honestidade, da sinceridade, da hombridade, não da falsidade. Dizem que o pior cego é aquele que não quer ver. Então é preciso usar esse colírio, sabe por quê? Esse termômetro, porque o texto diz que Jesus está dizendo: eis que eu estou à porta e bato. Toque, toque. O dono do universo que criou tudo isso daqui, que poderia fazer assim e acabar com tudo isso, com aquilo cheio, cheio de todos vocês, podia fazer assim. Sabe o que ele faz? Ele para na porta da tua casa, na porta do teu coração, na porta da igreja, que é dele. Aliás, você é dele, a igreja é dele, a tua casa é dele, os teus bens são dele, tudo é dele nesse mundo. Será que não entendemos isso ainda? Mas ao invés de simplesmente tomar tudo isso e fazer o que ele bem quiser, porque ele é Deus soberano, ele para ali na porta e fica: toque, 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 toque. Você está ouvindo? Você está ouvindo Jesus batendo na porta agora? Ele bate, ele acabou de falar dos seus conselhos, da sua repreensão, da sua disciplina. Agora ele se despe totalmente da sua glória de Senhor, Rei, Criador, Deus, dono de todas as coisas, para bater a porta. O Deus que pode ordenar e tudo acontece, fica do lado de fora da sua casa, da sua igreja, batendo na porta, pedindo permissão para entrar. Imagine isso, irmãos, que cena terrível. A gente se reúne, as portas da igreja estão fechadas, a gente está aqui louvando, a gente está aqui fazendo o que a gente tem que fazer, mas Jesus não está aqui dentro. Sabe por quê? Porque nós fechamos a porta.
e o barulho é ensurdecedor. Nós estamos aqui, mas o nosso pensamento está em outros lugares, e nós estamos tão concentrados em outros lugares que nós não conseguimos ouvir Jesus batendo na porta e pedindo: ô igreja, me deixa entrar. Se alguém aí ouvir e abrir a porta, eu vou entrar e vou cear com ele. Olha, Jesus nos convida para participarmos da mesa dele, que é a Santa Ceia. Isso significa que ele nos convida para termos comunhão com ele. Mas aqui, ele não está nos convidando para cearmos com ele na mesa dele. Ele está dizendo que ele quer entrar, e mesmo sendo Deus, ele quer sentar na nossa mesa, na nossa casa, e cear conosco. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Ele está pedindo permissão para entrar. E hoje pela manhã, enquanto reli a mensagem de hoje, me lembrei de uma canção de um compositor brasileiro chamado Zé Geraldo. Canção essa chamada Cidadão. Alguns mais velhos certamente vão se lembrar dessa canção, porque ele conta uma história, a história de um homem. E ele diz: está vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar. Foi um tempo de aflição, eram 4 condução, 2 para ir, 2 para voltar. Hoje, depois dele pronto, olho para cima e fico tonto, mas me chega um cidadão e me diz desconfiado: tu está aí admirado ou está querendo roubar? Meu domingo está perdido, vou para casa entristecido, dá vontade de beber. E para aumentar o meu tédio, eu nem posso olhar para o prédio que eu ajudei a fazer. Está vendo aquele colégio, moço? Eu também trabalhei lá. Lá eu quase me arrebento, pus a massa, fiz cimento, ajudei a rebocar. Minha filha inocente vem para mim toda contente: pai, vou me matricular. Mas me diz um cidadão, criança de pé no chão, aqui não pode estudar. Essa dor doeu mais forte, porque é que eu deixei o norte. Eu me pus a me dizer: lá a seca castigava, mas o pouco que eu plantava tinha direito a comer. Está vendo aquela igreja, moço, onde o padre diz amém? Eu pus o sino e o badalo, enchi minha mão de calo, lá eu trabalhei também. Lá sim valeu a pena. Tem quermesse, tem novena. Irmãos, pula essa parte, tá? É só para a gente entender. Tem quermesse, tem novena, e o padre me deixa entrar. Rapaz, deixe de tolice. Não, foi lá que Cristo me disse: rapaz, deixe de tolice, não se deixe amedrontar. Fui eu quem criou a terra, enchi o rio e fiz a serra. Não deixei nada faltar. Mas hoje o homem criou asas, e na maioria das casas eu também não posso entrar. É só uma poesia, irmãos, para a gente avaliar a nossa vida e saber: será que as minhas asas cresceram? E na minha casa, aquele que criou a terra, encheu o rio, fez a serra, não deixou nada faltar, não pode entrar. Minha pergunta é franca e direta: Jesus está na sua casa? Minha pergunta é franca e direta: Jesus está aqui nessa igreja? Ou ele ainda está do lado de fora, batendo na porta, pedindo permissão para entrar? Onde está Jesus agora? Mas Jesus encerra todas as suas cartas, e essa não poderia ser diferente. Versículo 21, ele fazendo promessas de vida eterna. Aqui ele vai usar a figura do trono, onde Deus está, e ele foi recebido na glória onde Deus está, e se sentou com o Pai no seu trono para julgar. E ele vai dizer que aos vencedores, irmãos, os vencedores não é uma elite religiosa, não é uma elite que compra
com o seu dinheiro ou a sua influência, a graça do pastor da igreja, a amizade do pastor da igreja, a bênção do pastor da igreja, mesmo quando o que se pede para abençoar é imoral, é ilegal, engorda. Essa elite é aquele que permanece firme. Essa elite é aquele que essa promessa é para aquele que permanece firme, é para aquele que mesmo quando se vê morno, sabe que essa situação pode mudar. E começa a ouvir Jesus batendo a porta. E faz o que ele fala lá no versículo, salvo engano, 19. Arrepende-te e tenha zelo. Esse é o vencedor que vai poder se sentar com Jesus no seu trono e reinar com ele para a vida eterna. Você fala assim, mas quem é Jesus? Nós temos falado sobre isso daqui. Ele pode fazer a promessa, porque lá no primeiro versículo, ele diz, eu sou o Amém. A palavra final é minha. Sou eu quem escrevo o seu nome no livro da vida. Amém é assim seja, assim será. Ele é o amém, é Ele quem determina. Porque Jesus, eu creio em Deus. Não, Jesus, quem é que fala a igreja? Ele é a testemunha fiel e verdadeira. Ele é a testemunha fiel e verdadeira. A Bíblia nos apresenta Jesus como testemunha, a Bíblia nos apresenta Jesus como nosso advogado de defesa, a Bíblia nos apresenta Jesus como aquele que quando a acusação for feita no tribunal dos céus, ele vai se levantar, porque ele é a testemunha fiel e verdadeira. Ele não mente, ele fala a verdade, e é ele quem vai nos autorizar, é Ele o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é Deus com D minúsculo, e nem que queiramos colocar um Deus maiúsculo, porque o Deus que é o caminho, a verdade e a vida, é o Deus encarnado na pessoa de Jesus Cristo. Ele é a fiel testemunha. O teu coração não tem que ferver por, entre aspas, irmãos, Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? Ele tem que estar em chamas por Jesus. Agora, quando o teu coração está incendiado por Jesus, lembre-se que ele está incendiado por aquele que é o verdadeiro Deus. Porque além de ser o Amém, além de ser a testemunha fiel e verdadeira, ele é o princípio da criação de Deus. Está aí no versículo 14. Queridos, vamos terminar? Você está preparado para terminar? Devemos tomar cuidado com o diagnóstico que nós temos de nós mesmos, tá bom? Você não saiu da sua casa hoje para vir para essa igreja para brincar de ser crente. É porque você quer ser crente. Mas se por um motivo ou outro você tem se sentido morno, saiba que Jesus está à porta batendo, basta você abrir e falar para Ele, Senhor, me perdoa, eu errei, mas eu quero corrigir, eu não cuidei do meu braseiro, e o fogo se apagou, me ajuda, toca fogo no meu coração de novo, irmãos, basta querer e desejar isso. Então cuidado com o diagnóstico que temos de nós mesmos. Devemos entender que nossa suficiência está em Cristo e não em nós mesmos ou em nossos bens materiais e conquistas. Essas 7 igrejas nos ensinaram isso o tempo todo. O tempo todo. A nossa suficiência é Cristo. Preste atenção. Hoje eu acordei de manhã e normalmente o que eu gosto de fazer pela manhã é ver a notícia, como é que o mundo está. O prefeito de São Paulo, Mário Covas, com 41 anos, morreu em menos de 2 anos, lutando contra um câncer que o destruiu. A atriz que nos fez rir e chorar durante toda a sua carreira, Eva Vilma, também morreu hoje.
A nossa suficiência tem que estar em Cristo. Sabe por quê? Vocês querem ouvir outra poesia? A Vanessa falou não. Mulher da gente é sempre assim, né? Eu fico lembrando dessas coisas, irmãos. No tempo que eu era intelectual, eu gostava de ler poesia e tal. Mas eu me lembrei desse aqui. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho. Já não pode beber, já não pode fumar. Pula essas partes também. Cuspir já não pode, a noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio a utopia, e tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou. E agora, José? E agora, José, sua doce palavra, em instante de febre, sua gula e jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora? Com a chave na mão, quer abrir a porta, não existe porta. Quer morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir para Minas, mas Minas já não há mais. José, e agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre, você é duro, José. Sozinho no escuro qual bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuja a galope, você marcha, José. José, para onde? Carlos Drummond de Andrade está nos ensinando, está falando da solidão do homem na cidade grande, mas usando isso e tudo que nós estamos aprendendo, chega um momento que o único lugar para onde nós temos para correr, e a correr a galope, é a presença do Senhor Jesus.